Bíblias, por gentileza, em Lucas capítulo de número 21, versículo 25, para juntos meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus. Palavra esta que é viva, palavra esta que liberta, que salva, que cura, palavra essa que é comparada ao próprio Senhor Jesus, que Ele é a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, cheio de graça e cheio de verdade. Jesus, Ele é a palavra. Se você crê nisso, começa a aplaudir. Desocupe as suas mãos e aplauda a palavra do Senhor, porque a palavra é viva, a palavra está aqui no nosso meio, vai entrar no nosso coração e fazer mudança, e fazer transformação para nossa casa, para nossa vida e para nossa família. Aplaude e glorifica, mistura com glória a Deus, porque é o Senhor. Glorifica o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Glorifica, Senhor, meu Deus, meu Pai. Papai, a tua palavra vai ser lida, meu Deus, que o Senhor venha fazer prosperar nos corações dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Quem achou, diga amém. Lucas 21, verso 25. Diz a Bíblia: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Amém, meus irmãos? Quantos creem nessa palavra? Glorifica o nome do Senhor. Quantos creem nessa palavra? Aleluia! Exalta o nome do Senhor nessa noite. Pode se assentar glorificando o Senhor. Aqui você tem liberdade. Onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade, diz a palavra. O texto que lemos nesta oportunidade fala acerca da vinda do Filho do Homem. Foi escrito por Jesus, foi escrito por Lucas, que não foi discípulo de Jesus, mas ele foi companheiro do apóstolo Paulo em algumas viagens missionárias. Lucas, diz o historiador, que ele vai se converter durante uma pregação do apóstolo Paulo, no qual Eutico, sentado na janela, ele vai cair e vai morrer. E o apóstolo Paulo vai ser usado por Deus para poder ressuscitá-lo. E aí Lucas, sendo médico, Lucas ele vai olhar aquilo, vai ficar encantado, vai ficar fascinado, vai se interessar pelo Evangelho e vai se converter e vai ser um companheiro do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo chamava de o médico amado. O apóstolo Paulo andou com ele porque ninguém melhor do que o médico para poder acompanhar o apóstolo Paulo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo foi um homem que foi chamado para sofrer por amor ao Evangelho. O apóstolo Paulo foi chicoteado, o apóstolo Paulo foi dado como morto, ele mesmo relata isso. Ele fala que foi dado como morto de tanto que ele havia apanhado, de tanto que ele era perseguido. Então ninguém melhor do que Lucas para curar as feridas que eram feitas nele. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo ele tomava algumas quarentenas de chicotadas. Essas quarentenas eram 39 chicotadas menos uma, e ele vai tomar 5 quarentenas menos uma. Quem é bom de matemática faz o cálculo. 39 vezes 5, 195 chibatadas. E não era qualquer chicote, eram chicotes que na ponta tinha ou osso ou chumbo, que quando penetrava na pele, quando penetrava no corpo da pessoa, arrancava pedaços. Foi esse chicote que o nosso Jesus, quando o homem apanhou. Então o apóstolo Paulo foi um homem sofrido e precisava de alguém em companhia dele, que fosse uma pessoa espiritual e que também cuidasse das feridas físicas dele. Então o texto vai falar sobre a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do evangelista Lucas, que também era um artista literário. Lucas escrevia muito bem o seu evangelho, pelos eruditos foi considerado como o melhor livro do mundo, o maior livro, o livro mais belo do mundo, porque ninguém como Lucas escreveu o evangelho do Senhor nosso Jesus Cristo. Porque Lucas vai contar detalhes, Lucas vai escrever diferente dos demais evangelhos. Lucas vai relatar parábolas que Mateus, que Marcos, que João não relataram. Lucas vai falar alguns feitos de Jesus que os outros não relataram, porque ele era historiador também, pesquisava, ele perguntou à mãe do Senhor Jesus, perguntou aos discípulos, ele ia pesquisar, e ele, no seu próprio evangelho, ele fala que escreveu cada detalhe minuciosamente, ele foi buscar cada detalhe. Por isso a beleza do evangelho de Lucas. E essa parte que lemos do texto de hoje fala sobre
a vinda de Jesus, a vinda do Filho do Homem. É um tema bem atual, porquanto vivemos os últimos dias da igreja na terra. Aguardamos o Senhor, como fez o apóstolo Paulo, que declarou: já estou sendo oferecido por libação, todavia eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Só agora me resta a coroa da justiça, a qual o Senhor justo juiz separou não somente a mim, mas a todos quantos esperam e amam a vinda do nosso Senhor. Então não sei se você tem aguardado, eu não sei se você tem esperado, mas há uma coroa de justiça aguardando por você lá no céu. Mas nessa hora é necessário a gente erguer a nossa cabeça e olhar para o alto, porque é de lá que vem, não é da terra que vem a coroa da justiça, a coroa da justiça vem do alto, é do alto. E é por isso que Deus colocou no meu coração esta palavra: erguei a vossa cabeça. Erguer a cabeça quer dizer olhar para as coisas do alto. Erguer a cabeça quer dizer se desprender das coisas dessa terra, de tudo que nos impede de seguir ao Senhor Jesus. Erguer a cabeça é abrir mão da sua carne, das suas paixões, dos seus desejos, das suas concupiscências, dos seus pecados, para fazer a vontade de Deus. Não é fácil fazer isso. Todo dia tem que morrer. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo declarou: todo dia morro, dia após dia eu morro. Morre de que forma? Faz morrer a sua natureza carnal, através da oração, através do jejum, através da palavra. A gente faz morrer, a gente queima a nossa carne, não fisicamente, mas espiritualmente. Todo dia a gente tem que fazer isso para poder viver. Como o apóstolo Paulo falou: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele fala: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu morrer, tá bom, vou para a glória, vou para o céu. Ele não se contentava em viver somente essa terra. Ele falou: se a minha esperança se limita somente a esta terra, eu sou o mais miserável de todos os homens. A nossa esperança não está na terra, a nossa esperança não está na salvação de um ente querido nosso, embora seja muito importante. A nossa salvação não está numa porta de emprego aberta, embora isso seja muito importante. A nossa salvação não está na nossa cura, embora isso seja muito importante. A nossa salvação está no céu, é para lá que nós vamos, independente da nossa cura chegar ou não, é para lá que nós vamos. Quem crê nisso glorifica o nome do Senhor, quem crê nisso exalta o nome do Senhor. É para lá que nós vamos, independente do nosso milagre chegar ou não, é para lá que eu vou, é para lá que você vai. Você tem que crer e erguer a tua cabeça, desprender das coisas do céu. Eu creio que quando fazemos isso, as bênçãos passam a nos alcançar, porque a palavra do Senhor diz que se atentamente nós ouvirmos, guardarmos e cumprirmos o que Deus nos fala através da sua palavra, as bênçãos nos alcançarão. Então a gente não precisa nem correr atrás de bênçãos, a gente precisa nem ficar preocupado com essas coisas, porque Deus vai colocar tudo no lugar. Eu costumo dizer que Jesus, ele é a peça fundamental do quebra-cabeça da nossa vida. Quando ele está no meio, quando ele está no centro, as demais peças vêm e se encaixam naturalmente. O que está em desacordo na tua vida vai se encaixar quando você colocar Jesus no centro, quando você colocar Deus em prioridade na tua vida, as demais coisas serão acrescentadas. Glorifica o nome do Senhor, pode glorificar, pode adorar o nome do Senhor. Só quem crê nisso, levanta a tua mão e glorifica. A Bíblia diz que quando buscamos o reino de Deus, a justiça, as demais coisas são acrescentadas. Jesus vai comparar, vai pedir para os discípulos analisarem as aves do céu. Ele fala: observar as aves do céu, não semeiam e o Senhor as alimenta. Observar o lírio dos campos, nem Salomão com toda a sua riqueza se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, se Deus alimenta assim as aves do céu, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Ele fala assim para os discípulos, para eles não ficarem preocupados, para eles não ficarem ansiosos, somente buscar o reino de Deus, somente buscar o Senhor, somente se preocupar em ter temor do Senhor, para não entristecer o Espírito Santo. Porque uma vez fazendo isso, as bênçãos alcançariam a eles. Eles não passariam fome. Até porque o salmista falou: fui moço e agora sou velho, nunca vi o justo mendigar o pão e a sua descendência passar fome. É Bíblia. Então, quando eles buscassem o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas seriam acrescentadas. E assim a nossa vida, quando nós buscamos a Deus, quando nós fazemos a vontade de Deus, ainda que tenhamos que trabalhar, estudar, isso tudo faz parte da vida, mas o estudo não pode ser prioridade, o trabalho não pode ser prioridade, a vida secular não pode ser prioridade. Se você trabalha, trabalhe muito, mas ocupe o seu tempo também com Deus, encontre tempo para buscar a Deus, encontre tempo para glorificar o nome do Senhor. Se trabalhar fosse pecado, talvez eu seria o principal dos pecadores aqui, que tem trabalhado bastante. Gente que é professor, trabalha muito, mas eu tenho que ocupar meu tempo com Deus. Eu tenho que me virar para arrumar tempo para buscar a Deus. Eu tenho que estar em vigília, tenho que estar em monte, tenho que me virar. Não importa o que você vai fazer, buscar a Deus. Dá o teu jeito, se vira, mas busca a Deus porque vale a pena. Busca a Deus porque vale a pena, porque há um céu nos aguardando. Nossa esperança é a vinda do nosso Senhor. Os filhos da Harpa falam isso. Nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar.
esperança maior tem que ser a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A prioridade tem que ser aguardar e estar preparado para isso. John Wesley, um grande avivalista, o fundador da igreja metodista, ele foi interrogado acerca disso. Perguntaram para ele: John Wesley, o que você vai querer estar fazendo quando Jesus voltar? Ele falou: o que faço todos os dias. Todos os dias ele era um homem de oração, um homem que buscava. Então, quando a pessoa responde isso, quer dizer que ela está preparada, quer dizer que ela espera todos os dias a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pergunta ao irmão do teu lado: você tem esperado a vinda do Senhor? Realmente? Você tem aguardado a vinda do Senhor? Você tem amado, desejado a vinda do nosso Senhor? É necessário a gente aguardar, esperar, porque essa é a nossa esperança maior. Porque pode estar tudo errado na nossa vida, mas o Senhor virá. Eu posso estar desempregado, mas o Senhor virá. Eu posso não ter um real no bolso, mas o Senhor virá. Eu posso estar enfermo, mas o Senhor virá. Eu posso estar todo errado, mas o Senhor virá. Todo errado que eu tenho com minha vida financeira, minha celular. Pode estar um desacordo da minha família, mas Jesus virá. Meu filho pode estar nas drogas, mas o Senhor virá. A minha filha pode estar na prostituição, mas o Senhor virá. O importante é que o Senhor virá, é claro. Não estou dizendo que não tem que buscar sim, tem que orar. Não buscar, mas orar. Tem que interceder, claro, óbvio. A gente ora, a gente intercede. Mas a prioridade tem que ser a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa prioridade tem que ser essa. O nosso olhar tem que ser para o alto. Colossenses capítulo 3, verso 1 diz: se com Cristo morremos e com Ele ressuscitamos, busquemos as coisas do alto, não os aqui da terra. Então, se com Cristo morremos nas águas do batismo e com Ele ressuscitamos nas águas do batismo, busquemos as coisas do alto, não os daqui da terra. Então, é uma palavra tremenda para a nossa vida, para a gente atentar para as coisas espirituais. A palavra que eu vos trago hoje, inspirada pelo Espírito Santo, é para erguer a nossa cabeça no sentido de olharmos para as coisas espirituais. Não erguer a nossa cabeça fisicamente e acharmos que somos melhores, nariz empinado, de modo nenhum. Erguer a cabeça quer dizer olhar para as coisas espirituais, focar as coisas espirituais, priorizar as coisas espirituais. Essa é a proposta que Deus tem para a tua vida nessa noite. Então, alguns textos bíblicos me chamaram a atenção acerca do olhar de algumas pessoas. Algumas pessoas olharam, mas não olharam para o alto. Não ergueram a cabeça, mas olharam para trás, olharam para os lados. E a mulher de Ló foi uma que olhou para trás. A mulher de Ló, ao invés de ela seguir, como Deus havia ordenado através dos anjos, ela vai olhar para trás. Ela vai lembrar de Sodoma e Gomorra, da época que ela tinha aquelas riquezas que ela tinha, porque Ló era um homem rico. E Ló vai se separar, sobrinho de Abraão, era um homem rico, vai se separar de Abraão, por conta dos pastores de Ló e Abraão se desentenderem. E Abraão, sábio, falou: é melhor que você vá para um lado. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. E foi isso que Ló fez. Olhou e viu, aparentemente, que a terra era boa, a terra era verde. Eram as campinas de Jordão. Aparentemente era uma terra boa. Mas lá dentro da terra, era uma terra que tinha gente perversa, era uma terra que tinha pecado, tinha iniquidade, era uma terra que Deus vai destruir posteriormente. Então, ele foi pela aparência, ele foi pelo que parecia, foi pelo olhar, e aí acabou se dando mal, porque aquela terra era perversa. E aquela mulher, e Deus, ele vai criar uma oportunidade, por amor a Abraão, pela aliança que tinha com Abraão, ele vai criar uma oportunidade de Ló sair de lá com a sua família. E fala: não olhem para trás, saem de lá que eu vou destruir, mas não olhem para trás. Só porque aquela mulher ficou presa à riqueza, ficou presa à prostituição, as coisas que tinham lá, ficou presa à carnalidade, ficou presa à sensualidade, ficou presa às coisas terríveis que tinham lá, olhou para trás e acabou virando uma estátua de sal. E a Bíblia fala que a partir de aí em diante, Ló ele segue sozinho, Ló ele segue o seu rumo e a sua mulher fica para trás. Eu não sei quem tem desistido de servir ao Senhor, mas ainda que alguém próximo a você tenha desistido, continua porque a vitória é certa. Ainda que alguém próximo a você não quer nada com o Senhor, continua. Ainda que alguém próximo a você seja carnal, não seja espiritual você, busque você, não vale a pena. A palavra do Senhor diz que estarão dois no campo e um será tomado, um será levado. Estarão dois na cama e um será tomado, um será levado. A Bíblia fala sobre 10 noivas, 5 prudentes e 5 nécias. 5 obedeceram ao Senhor, 5 buscaram azeite, colocaram azeite na lamparina e 5 não. Então sempre fala de metade sim, metade não. Então não importa, se alguém não tem servido ao Senhor, não importa, se alguém não tem feito a vontade do Senhor, faz você, porque vai valer a pena. Deus vai te salvar, Deus vai te arrebatar. Há um arrebatamento te aguardando, e essa é a nossa esperança, o arrebatamento da igreja, essa é a nossa esperança. Para onde nós vamos, não haverá dor, não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá desemprego, será só vitória, será só glória, será só culto a Deus, será só coisa espiritual. Não vai ter carnalidade, não vai ter pecado,
pastor presidente, Senhor Jesus, presidindo a congregação dos santos. Imagina o apóstolo Paulo pregando, imagina Elias pregando e caindo fogo do céu sobre a vida dos crentes, a gente lá glorificando o nome do Senhor. Que maravilha que seria. Então o céu é muito maior do que essa terra, não se prenda nessa terra, erga a tua cabeça nessa noite, busca as coisas do alto, não as daqui da terra. Quem acredita nisso, glorifica o nome do Senhor. Quem crê nisso, exalta o nome do Senhor. A Bíblia fala a respeito de Pedro. Pedro foi outro que olhou para o lado errado. Pedro, ao invés de olhar para o alto, olhar para o Senhor, ele vai olhar para os lados, vai olhar para o vento. Começou andando muito bem, porque ele quis ser diferente. Estavam os discípulos no barco, e o barco havia seguido antes de Jesus. Jesus vem andando sobre as águas, ele se espanta. Jesus fala: não temas, sou eu. E eles duvidaram, e Pedro vai falar: se é o Senhor, então me faça andar sobre as águas. Se o Senhor está andando, se tem milagre na tua vida, eu quero ter na minha também. Ele foi ousado, ele falou isso, Jesus falou: vem, porque Jesus gosta de quem quer ser diferente. Jesus não gosta de quem quer ser igual a todo mundo. A mulher do fluxo de sangue provou isso, porque ela venceu, rompeu as barreiras que ela tinha que romper, e ela toca em Jesus, mas tinha uma multidão. Ele pergunta: quem me tocou? Os discípulos, creio que até rindo, como o Senhor, você fala que tocou o Senhor, tem um monte de gente tocando no Senhor. Como essa mulher tocou no Senhor? Como que alguém tocou no Senhor? Como assim? Não, alguém me tocou diferente. Então tem muita gente tocando ao Senhor, mas tem gente que toca diferente. Eu não sei se você veio aqui tocar no Senhor diferente, mas nessa noite teu glória a Deus, o teu aleluia pode tocar no Senhor diferente, e o Senhor pode ser virtude na tua vida, e o milagre pode acontecer na tua vida. O milagre pode acontecer, tem que tocar no Senhor diferente, tem que querer ser diferente. Não queira ser igual a todo mundo não, porque a maioria geralmente não faz a vontade de Deus. Em todo tempo na Bíblia é assim: uma minoria faz a vontade de Deus, uma minoria que vai conseguir chegar até o final da caminhada e servir ao Senhor no céu. Uma minoria vai ser arrebatada, não vai ser a maioria, infelizmente. Uma minoria que faz as coisas certas. Então é necessário termos personalidade de fazer a vontade do Senhor, ainda que sejamos a minoria. Temos que tocar no Senhor diferente. E Pedro vai pedir para ser diferente: eu quero andar sobre as águas. Enquanto os discípulos estavam no barco, no comodismo do barco, ele quis andar sobre as águas. E começou muito bem, só que ele olhou para o lado errado. Se ele ouvisse essa palavra, talvez ele não faria essa besteira que ele fez. Ele olhou para o vento, olhou para a dificuldade, começou muito bem, mas começou a naufragar. E Deus, quando a pessoa quer ser diferente, ainda que ela tenha que naufragar durante um tempo, Deus dá uma nova oportunidade para ela. Deus dá uma nova chance, porque viu que no coração daquela pessoa tinha algo que ele queria ser diferente. Ele enfrentou uma prova grande, talvez não aguentou, mas Deus dá uma nova chance, uma nova oportunidade. Foi assim comigo, pode ser na tua vida. Talvez você tenha chegado aqui, você tentou fazer diferença, tentou servir o Senhor diferente, mas você naufragou, você desistiu, não aguentou a prova. Mas Deus te dá uma nova oportunidade hoje para fazer a vontade dele. Deus te pega pela mão e te levanta e te coloca no barco novamente, porque ele é o Deus da tua vida. Ele se alegrou da tua busca. O que a gente faz para Deus, Deus não esquece, Deus não é ingrato. Ele lembra de tudo que a gente fez. Prova disso é o rei Ezequias. O profeta Isaías vai chegar diante do rei do palácio e vai falar: rei, conserta a tua casa, acabou, vai morrer, conserta a tua casa. E ele se humilhou para o Senhor, ele orou, ele buscou a face do Senhor. Enquanto o profeta estava no pátio, Deus falou para o profeta Isaías: volta lá e dá mais 15 anos para ele. Sabe qual foi a oração dele? Senhor, lembra de quando eu te servia, lembra de quando eu fiz tudo que o Senhor mandou fazer, lembra de quando eu destruí os altos, lembra de quando eu acabei com a idolatria, lembra, Senhor, do que eu fiz, lembra, Senhor, do que eu fiz. E nessa noite Deus está lembrando de algumas pessoas aqui que fizeram coisa boa para o Senhor, buscaram o Senhor, louvaram o Senhor, pregaram a palavra, e eu se encontro não fragando na fé, mas Deus vai te pegar e vai te levantar, porque Ele tem lembrado daquilo que tu fez para Ele no passado. Ele não esquece de você, Ele se lembra de tudo que você fez para Ele. Uma coisa Ele vai esquecer a partir de hoje: teus pecados. Ele vai lançar no mar do esquecimento. A palavra do Senhor diz que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Você vai alcançar a misericórdia quando você confessar. Se você confessar o teu passado de erro, Deus te dá uma nova chance, uma nova oportunidade. E talvez seja hoje a tua oportunidade de fazer diferente, de ser diferente, de estar entre o povo que vai ser arrebatado, de estar entre os crentes que esperam, que aguardam a vinda do Senhor. Depende de você, de uma decisão. Talvez seja hoje o teu dia. Então Pedro, ele vai receber uma oportunidade. Jesus pega ele pela mão e coloca ele no barco. E ele segue ao Senhor. E eu também lembro de um texto bíblico que fala sobre um olhar. E esse olhar era bom, esse olhar não era ruim. É o profeta Miqueias. O profeta Miqueias, no capítulo 7, vai falar sobre a corrupção moral
de Israel. Israel representa o povo de Deus, a igreja de hoje. Então o povo de Israel estava corrupto, estava desagradando ao Senhor. O povo de Israel estava cometendo toda sorte de coisas erradas. O irmão se levantava contra outro irmão. A Bíblia fala, talvez no versículo 4 ou 5, vai falar que um irmão caça o seu irmão com redes. Um irmão caçando o seu irmão com redes, tentando aprisionar o seu irmão. Aí mais para frente vai falar que o pai despreza o filho o pai, a mãe despreza a filha a mãe, a nora contra a sogra contra a nora, ou seja, divisão dentro da família. Vai profetizar o que está acontecendo hoje, muitas famílias divididas. O alvo do diabo é a família, ele quer destruir as famílias. Então, ele vai falar acerca das coisas que estavam acontecendo e que aconteceriam posteriormente no dia de hoje. Só que no versículo 7, ele fala algo interessante. Ele fala, no versículo 6 ele fala: guarda a porta dos teus lábios, aquela que reclina a cabeça sobre o teu peito. Ou seja, está falando de pessoas íntimas, está falando de esposa, está falando de esposo, está falando de pessoas que convivem, que dormem, que conversam, que tem um diálogo, que tem um relacionamento. Está falando de traição, está falando de adultério, está falando de coisas terríveis que iriam acontecer e que tem acontecido hoje aí. Só que no versículo 7, eu percebo que ele vê que estava tudo errado. Mas ele fala assim: eu, porém, olharei para o Senhor, eu esperarei, eu exultarei, eu glorificarei o nome do Senhor. Então ele fala: está tudo errado, mas eu olharei para o Senhor. Está tudo dando errado, eu olharei para o Senhor. Está tudo dando errado, eu olharei para o Senhor. Está tudo errado, a família está destruída, eu olharei para o Senhor, eu buscarei o Senhor, eu exultarei no Senhor, eu glorificarei o nome do Senhor. Não importa como esteja o mundo aí fora, glorifica o nome do Senhor. Olha para o Senhor, busca o Senhor, aponta os teus olhos para o lado certo. Não importa o que esteja acontecendo, porque se a gente for olhar para as coisas que têm acontecido, a gente desanima. O apóstolo Paulo falou isso em 2 Coríntios 4,16. Ele fala: por isso não desanimemos. Por isso o quê? Por causa da tribulação, das coisas que acontecem. Pelo contrário, ainda que o homem exterior, ainda que o homem terreno, o homem carnal, se fadigue, se canse, se corrompa, o homem interior, o homem espiritual, o espírito, a alma, se renovam a cada dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Então, olhando para o alto, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que nós vemos, mas nas coisas que nós não vemos, porque as coisas que nós vemos passam, passageiras, e as coisas que nós não vemos são eternas. Ele estava olhando para o alto, ele estava esquecendo as coisas que ele via, a sujeira, a perseguição, a angústia, a fome dele. Ele vai declarar: nada disso poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A tribulação, a angústia, a fome dele, a espada, nada disso, nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas é necessário olharmos para o alto, é necessário buscarmos as coisas do alto, é necessário vivermos em função do alto, porque o alto é perfeito. Aqui embaixo tem coisa errada, tem sujeira, lá em cima é só coisa pura, coisa de Deus. É o príncipe desse mundo. Satanás tem cegado o entendimento de muitos. Muitos têm seguido a ele pelo engano. A Bíblia fala de um povo, o povo de Israel, o povo de Deus. Tinha um profeta Samuel que era usado por Deus, e Deus falava com o povo, Deus governava o povo. Então Israel vai olhar para as outras nações, porque tinham reis, vai falar: também quero um rei. Ou seja, eles tinham um rei invisível, um rei espiritual, um rei do céu, do alto. Eles olharam para a terra, viram que os outros tinham reis, os outros povos tinham reis, os outros povos idólatras, eles tinham reis. Falou: também quero um rei. E aí Deus vai escolher Saul, que vai ser uma decepção. Saul foi escolhido por Deus. O povo queria um rei, mas Saul foi escolhido por Deus para reinar. Só que Saul vai desobedecer. Deus permite para poder mostrar para o povo: eu reinava, eu que era o rei de vocês, eu era o rei do alto. Vocês preferiram o rei da terra? Eu era o rei invisível. Vocês fizeram um rei invisível? Eu era um rei perfeito. Vocês fizeram um rei falho, um homem. Então toma aí, desobediência, e o povo de Israel sofreu por conta disso. Então é necessário a gente querer buscar as coisas do alto, porque as coisas da terra sempre vão nos decepcionar. Se a gente colocar o coração nas coisas da terra, sempre vai ter decepção. Se a gente colocar o nosso coração na nossa casa, de repente a casa pode pegar fogo. Não estou profetizando isso de modo nenhum, mas pode acontecer, acontece. Se a gente colocar o nosso coração no nosso carro pode ser roubado. Mas quando a gente coloca o coração no céu, quando a gente coloca o coração em Deus, nada nem ninguém pode tirar o nosso coração de lá. Nada vai tirar o céu da tua vida, nada vai impedir que você vá para o céu, nada pode impedir que você seja arrebatado, nada pode impedir que você tenha a tua vida eterna.
uma vida eterna. A menor parte da nossa vida é aqui na terra, e a gente às vezes coloca o coração nessa vida, ao invés de a gente colocar o coração no alto, ao invés de a gente buscar o alto, ao invés de dar prioridade ao alto, a gente se preocupa tanto com as coisas dessa vida. Fazer uma faculdade é muito bom, maravilha, benção. Mas às vezes se preocupa mais com o estudo da faculdade do que da Bíblia Sagrada. É muito bom estudar, eu estudei, graças a Deus por isso. Mas às vezes nós damos prioridade aos estudos, esquecemos da Bíblia. Damos prioridade à preparação para um concurso público, que também é bênção, também fiz, graças a Deus por isso. Mas às vezes a gente dá prioridade a isso, esquece de ler a palavra, esquece de orar, esquece de ter um relacionamento com Deus, esquece de ter uma vida de oração, de jejum, de busca. Às vezes damos prioridades a isso, porque às vezes nosso foco está na terra, infelizmente. Mas nessa noite temos a oportunidade de virarmos, como Moisés virou. A Bíblia fala que a sarça ardeu e Moisés teve que se virar para Deus. Quando Deus falou com ele, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. A sandália de Moisés tinha um símbolo do Deus Sol. A sandália de Moisés refletiu o que ele tinha no coração. E no Egito, ele estava com o Egito no coração, ele precisava se libertar do Egito. Deus falou, tira essa sandália, Moisés, teu coração ainda está no Egito, vira para mim, que eu tenho poder para te abençoar, eu tenho poder para te fazer liderar um povo. E Moisés liderou aquele povo, porque ele teve que se virar para o lado certo. Então se vira para o lado certo nessa noite, olha para o Senhor, olha para o céu, erga a tua cabeça. Glorifica o nome do Senhor, glorifica o nome do Senhor, dá glória para Deus porque Ele merece, dá glória para Deus porque Ele merece, dá glória para Deus porque Ele merece. A Bíblia fala do profeta Abacuque. Abacuque também vai orar, vai pedir a Deus o avivamento. Deus, aviva a tua obra, Senhor. Ouvi a tua palavra, Senhor, e temi. Aviva a tua obra, Senhor. No decorrer dos anos, faz-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia, Senhor. Aviva a tua obra, Senhor. Eu não estou satisfeito com isso, Senhor. Aviva a tua obra. Levanta a tua casa, Senhor, a casa de Israel. Ele vai orar, buscar, vai clamar, vai interceder para a nação de Israel, que estava caindo, estava quebrado, estava como no vale de ossos secos. E no final da oração ele fala algo interessante: Senhor, mas ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja animais no campo, ainda que o produto oliveira minta, eu todavia glorificarei o nome do Senhor, eu exultarei o Deus da minha salvação, eu te glorificarei, Senhor, pode estar tudo errado, eu te glorificarei, Senhor. A casa de Israel pode estar caída, Senhor, pode estar morta, eu te glorificarei, eu exultarei o Deus da minha salvação. Sabe o que significa exultar no original? Exultar significa olhar para cima. Exultar significa se alegrar, olhar para cima, se alegrando. A palavra usada é a mesma, tanto para se alegrar, quanto para olhar para cima, tanto para exultar. Então quando fala, eu exultarei no Deus da minha salvação, ele está falando, eu olharei para cima e me alegrarei. Então é isso que nós temos que fazer nessa noite, olhar para cima e se alegrar nas coisas de Deus, nas coisas espirituais, as coisas carnais, as coisas materiais, Deus vai acrescentar. A Bíblia também fala no salmista, no Salmo 121, ele vai falar, elevo os meus olhos para os montes. Quando a dificuldade bater, quando a tribulação chegar, quando as coisas não estiverem de acordo com o que a gente planejou, a gente tem que fazer sabe o quê? Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não dormita, Ele não dorme, Ele te guarda, Ele te livra. Não importa nem que você passe por vale da sombra da morte, não temas, Deus está contigo. Deus está contigo. Ele te livra do vale da sombra da morte. Já falei aqui nas escolas dominicais que o vale da sombra da morte era um local onde as ovelhas passavam e era um local muito estreito, que tinha lagos de um lado, lagos do outro, e as víboras, elas vinham pelo lago e abocanhavam o pescoço das ovelhas, sendo que o pastor de ovelhas, ele passava o azeite no pescoço das ovelhas, ele passava o azeite na pele das ovelhas, e a ovelha que tinha azeite, a víbora tentava pegar, mas não conseguia. Tem azeite de Deus na tua vida hoje, a víbora vai tentar te pegar, não vai levar na mão, mas ela não vai conseguir, porque tem azeite, tem poder, tem unção, tem graça, tem virtude de Deus na tua vida. Por isso glorifica o Senhor. Quando nós glorificamos o Senhor, quando nós glorificamos o Senhor, Deus, Ele envia o azeite do céu, Ele abre o céu, derrama unção, e a víbora não pode pegar, a víbora não pode te alcançar, a víbora não pode te impedir de caminhar no vale da sombra da morte. Ainda que a morte esteja perto de você, glorifique o nome do Senhor, porque Deus tem sempre unção, a unção de Deus não acaba. Deus, Ele te enche todos os dias, Deus, Ele te enche toda hora. A unção de Deus é infinita, a unção de Deus não tem fim. Fica de pé em nome de Jesus. Deus falou com Ezequiel, Ezequiel,
Põe-te de pé, que eu falarei contigo. É necessário estarmos de pé. Deus não trabalha com ninguém deitado. O filho pródigo, ele fez o seguinte: ele pegou todas as riquezas, toda a herança dele, pediu para o pai deu as riquezas para ele. Ele foi gastar tudo. Ele foi fazer a vontade dele. Não quero fazer a vontade do meu pai, não. Vou fazer a minha vontade. Ao contrário do que Jesus falou: Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Ele fez o contrário de Jesus, foi fazer a vontade dele, a vontade da carne, a vontade da terra, das coisas terrenas. E aí ele viu que perdeu tudo. Foi morar com os porcos, foi para a lama, voltou para o lamaçal do pecado. E ele lá na lama, ele pensou: vou voltar para minha casa. Só que antes de voltar, ele declarou assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Então é necessário a gente se levantar, não importa o que a gente tenha vivido. Às vezes você pode estar na condição do filho pródigo, você se afastou, mas Deus nessa noite quer que você levante. Ele fala: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. É necessário a gente se levantar, porque Deus não trabalha com ninguém caído. Põe-te de pé e Deus quer falar contigo. Amém, meus irmãos? Essa palavra até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui Deus nos deu essa palavra. E eu queria aproveitar a oportunidade de conhecer você que não é evangélico, você que não crê na Bíblia como nós cremos, você que não vive a palavra, não pratica. Tem algum nossos irmãos aí presentes? Você que não é evangélico, levanta a tua mão no teu lugar mesmo, queremos te conhecer. E você que se encontra afastado do caminho do Senhor, você que aconteceu o que aconteceu com Pedro, com o filho pródigo que foi citado aqui, Deus quer ver você de pé nessa noite. Tem alguém? Amém. Tem um irmão ali. Mais algum irmão se encontra afastado, ou sua irmã? Queremos conhecer você. Amém, uma irmã ali. Tem mais algum irmão? Queremos conhecer o teu lugar mesmo, levanta a tua mão. Amém. Tem os dois irmãos. Esses dois irmãos que levantaram a mão, que estão afastados, eu queria convidar você a estar aqui para estarmos orando por você, por vocês, em nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. É o casal, né? Amém. Bom, irmão, vocês estão afastados, vou ser bem breve, bem sucinto com vocês, bem fazer um resumo do que Deus falou. Devem conhecer. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A Bíblia fala: se com a tua boca confessares, no teu coração creres, será salvo. A salvação é para todos, para aqueles que creem. Nada que nós fazemos pode levar a gente a ser salvo, a não ser confessar. A gente não é salvo porque a gente é bonzinho, a gente é salvo porque um dia a gente confessou. E a bondade que nós temos, pela misericórdia do Senhor, é resultado de uma atitude nossa, o Espírito Santo foi nos trabalhando. Então ninguém fica bonzinho de uma hora para outra. Você aceita Jesus, Deus vai tratando, você cada dia vai melhorando, né? A palavra do Senhor diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. O sol vai nascendo, vai brilhando. Então é isso que Deus quer fazer em nossa vida. Ele quer que a gente tome uma atitude, né, que a gente aceita como Salvador, ou retorne para os caminhos dele, e ele faz a obra. Às vezes a gente pensa: não, vou primeiro largar o que eu tenho que largar aqui na terra para depois buscar. A gente não tem força para isso. Nós mesmos somos fracos, somos carne, o pecado habita em nós. Então é necessário que a gente confie na força dele, no poder dele. O poder dele vai agir, ele vai transformar a nossa vida e fazer a vontade dele. Então eu queria perguntar aos irmãos se vocês querem retornar para a casa do Senhor, para a casa do Pai, porque a gente está de braços abertos. O Senhor Jesus está de braços abertos para receber. Se você crê, levanta a mão direita para o céu. Amém.